Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Olha nós, como que vocês estão? Tudo certinho? E terça-feira. Agora nesse momento deve ser umas 9h30. Não mais. Ah, papo tudinho bonitinho. Deve ser, sei lá, quase 10 horas. Tomei meu banho. Deixa eu dar uma olhadinha ali em cima. Que essa semana, que dia que foi? Sábado, acho. A gente usou a churrasqueirinha lá na cozinha. E eu trouxe, lavei, só que eu não guardei no saquinho. Ah, não, ó. Ainda tá aqui, que vai lavar amanhã aqui. E eu já vou guardar, porque senão os passarinhos fazem caca, fazem arte. Vou colocar vocês aqui no cantinho, pelo amor de Deus, não pode cair celular, né? Nossa Senhora, Pai poderoso. Pronto, vou deixar assim, só pra eu guardar. E vocês como que estão? Tudo certinho? Tá um friozinho, gente, agora toda noite é friozinho. Olha só pra você ver, hoje é dia 11 de novembro. Durante o dia esquentou. Mas também não foi aquele que fez calor, assim, absurdo, não. Mas tá esquisito, né? Tudo bem que é primavera, né, gente? Ainda estamos na transição, assim, de estação. Então, pode variar mesmo, né? E aí a Marlon foi trabalhar. O Requinho, eu levei ele, né? Assim que Marlon sai pra fazer as necessidades dele. E depois eu voltei, aí já fui fazer arroz, que eu queria jantar. Aí eu fiz arroz, peguei uns pedacinhos de frango a passarinho, temperei, fritei. Tinha feijão, que o Marlon cozinhou feijão hoje. E aí eu fui e fiz o meu jantarzinho básico. Jantei, era cedo, era o quê? Não era nem 8 horas. Aí esperei, né, baixar bem pra eu poder tomar meu banho. Aí já programei a live, porque hoje eu vou fazer 2 lives lá no canal Deu Pra Falar, por causa da iluminação lá do Super Paiol e também por causa da formação da roça, né? Então já tomei meu banho, porque é horrível tomar banho depois da live, porque fica muito tarde e hoje, né, com certeza só vou parar depois da 1. Então, quando eu terminar, eu quero já ir direto pra cama. E aí eu tava lá tomando banho e tava lembrando. Só um cadinho, gente. Tava lembrando de quando eu escrevia textos, historinhas, que eu já falei pra vocês. Deixa eu só colocar esse trem aqui, tá? Aí eu coloco dentro do saquinho. Pronto. Aqui, ó. Aí eu coloco ali dentro do saquinho pra não juntar a poeira. E amanhã ela vai lavar tudo isso aqui por causa dos passarinhos que fazem as... Olha essa escada, gente. Aí eu já falei pra ele colocar o sapato que tem antiderrapante, porque, né, daquela vez lá, vocês lembram, né? Bom, enfim, turma, daí eu tava lá tomando banho e tava lembrando. Falei assim, nossa, faz tempo que eu não escrevo nada. Escrever mesmo, assim, sabe? De pegar um texto e escrever, né, ou uma história, como eu fazia antigamente. E aí eu fui lembrar qual foi a última vez que eu fiz isso. Meu Deus, faz muito tempo, porque eu lembro que antes de começar aqui o canal, eu estava escrevendo uma história. Deixa eu só ficar aqui um cadinho. Eu estava escrevendo uma história e aí acabei que eu parei de escrever. Assim, dei uma pausa para poder começar a gravar os vídeos aqui pro canal. Na época, isso foi em 2010. E eu lembro que... Não, 2010 não, 2011. E eu lembro que... E simplesmente parei. Porque antes eu tinha tanta inspiração, sabe? Pra poder escrever, era tão legal. Mas aí eu falei assim, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu queria focar no canal, aí eu fui gostando, fui me empolgando. E deixei de lado, inclusive tenho guardado essa história. Aí depois, quando foi, acho que em 2000, quando eu saí lá do outro relacionamento, que eu ainda tava lá no outro relacionamento. E aí quando foi, acho que em 2011 ou 2012, não lembro, eu voltei a escrever, mas gravando vídeo pro canal, mas não como hoje, né, gente?
né? O YouTube na época pra mim era só meu passatempo, assim. Era uma válvula de escape apenas. Não era meu trabalho, né? Meu trabalho era o hospital. E eu lembro que lá na casa da minha mãe ainda continuei escrevendo, mas depois eu parei também, meio que desestimulei, assim, sabe? E era legal quando eu escrevia, porque meio que eu viajava. E essa coisa de escrever, pra quem não sabe, eu comecei a escrever lá em Arapiraca. Eu amava escrever redação, fazer redação de escola. Aí eu viajava, né, na maionese, assim. Escrever pra mim era uma válvula de escape, sabe? Era um momento que... É a mesma coisa que quem lê, né? Você gosta de ler, então você viaja ali na história. E o bacana de ler é quando a gente consegue imaginar os cenários, e aí de repente eu vou ler a mesma história que você, o cenário pra mim, os personagens são completamente diferentes. Então isso é muito bacana. E escrever também, porque se tem alguém aqui que escreve, que eu digo assim, história mesmo, como se fosse uma novelinha, eu sempre falo assim, que no começo eu fazia como que fala, gente? Um esboço, assim que fala? Eu colocava os nomes dos personagens, o que cada um era na história, e começava. Aí eu começava assim, tipo, sei lá, tinha uma ceninha, e dali eu ia desenvolvendo toda a narrativa, né, todas as situações, ia começando a dar nó, né, nos personagens. E aí depois de um certo tempo, parecia, eu sempre falava isso na época, que parecia que os personagens eles criavam vida própria. E aí que era legal. Aí que era bacana, porque era como realmente eu estivesse lendo um livro e eu quisesse continuar, não queria parar, é como se fosse série, né? As pessoas hoje em dia, eu vejo muito, né? Inclusive já aconteceu comigo de acompanhar a série assim que eu gostei bastante, eu não conseguia parar de assistir os episódios. Terminava aí depois eu falava assim, eu vou só assistir mais esse. Aí terminava aquele, não, só mais esse. E já aconteceu de maratonar uma temporada inteira numa noite, assim, sabe? Loucura, mas já fiz. E a mesma coisa na história, sabe? Eu me lembro quando eu escrevi... Eu acho que eu já li aqui pra vocês. Não, o que eu li pra vocês aquela vez foi Rosas do Vento. Não, Rosas do Vento não. Foi Mar de Outros Mares, lembram? De Vidas Passadas. A história que eu escrevi lá em Guarulhos, depois que meu pai foi embora, que eu tava na casa da minha prima, foi a história Rosas do Vento. E eu pegava um caderno assim, comprei um caderno e comecei a escrever na caneta mesmo. E eu lembro que cada vez que eu sentava assim no chão, colocava uma música bem, tipo uma música clássica assim de fundinho pra me inspirar. E eu chorava, aí às vezes eu ria. E era engraçado que era eu mesmo, sabe, gente? Era eu mesmo que estava escrevendo e parecia que vinha de algum lugar, uma coisa meio estranha, assim, sabe? Parecia que alguém ditava aquilo pra mim. E eu me apaixonava pela história, sabe? Assim, pela a história de cada um mesmo, né? E aí eu lembro que nessa Rosas do Vento, no finalzinho, eu podia mudar completamente o final, mas não ia fazer sentido. E aí chegou no final, eu chorei, fiquei mal pra caramba, assim, sabe? E aí depois, quando a última história que eu escrevi completa mesmo foi essa, que eu li pra vocês aquela vez, que foi Mar de Outros Mares. Eu comecei escrevendo lá no salão onde eu trabalhava, e depois eu comprei um outro caderno que tinha umas folhinhas lá, eu peguei, e aí eu só fui, sabe, parece que eu me alimentava daquela história. Que loucura. Aí eu tava tomando banho agora, eu falei assim, gente, o que aconteceu comigo nesse sentido? Eu não tenho mais essa inspiração, assim, sabe, gente? De sentar, escrever. Olha só pra você ver. Lá em Guarulhos, eu participei de um concurso literário. Eu já falei isso aqui pra vocês. E era do jornal Estado de São Paulo, se eu não me engano, uma coisa assim. E eu lembro quem falou pra mim foi um diretor de teatro. O Manuel, não lembro, que era lá da igreja. E ele falou, olha, tá tendo um concurso de crônicas literárias, assim, né? Um concurso literário de crônicas. E aí quem conseguir vai ganhar, pode ganhar, você pode editar um livro lá, uma coisa assim. Eu falei assim, mas na época eu não sabia o que era crônica. Aí ele me explicou o que era uma crônica. E eu cheguei em casa, gente, e você quer participar? Aí ele me deu tudo certinho lá, o endereço, como que eu fazia para poder me inscrever.
E eu fui lá e escrevi, gente. Eu peguei, escrevi a crônica, escrevi, na verdade, 2 crônicas. Escrevi assim, num dia só, sabe? Aí eu mandei as 2. Mandei as 2 crônicas pro jornal. Ganhei com uma crônica só, a outra não. E eu lembro que eles mandaram uma cartinha. Aí era assim, eu ganhava tipo um desconto para poder fazer parte lá do livro, de, como que era? Alguma coisa, Casa do Novo Autor, Casa do Autor. E aí o livro era sobre crônicas, mas era sobre os novos escritores, autores, enfim. E só que tinha que pagar. Na época, acho que era R$200. Mas eu não tinha, né? E aí eu não pude participar. E depois, quando eu voltei para cá, para Jacareí, em 2000, eu acho que em 2001, isso daí já, né? Porque eu voltei no finalzinho de 2000, quando foi em 2021, eu tava lá no salão e eu participei, eu entrei em contato com o jornal daqui, acho que foi o Diário de Jacareí. Eu devo ter esse jornal em algum lugar. Se um dia eu achar, eu mostro pra vocês. Eu acho que eu já mostrei. Eu participei, aí foi um rapaz lá acho que ele foi no salão perguntar algumas coisinhas pra mim, tipo entrevistar, sabe? Pra saber exatamente como que foi essa minha participação nesse jornal, sobre esse concurso. Aí saí no jornal, com uma fotinho preto e branco, acho que não dá nem pra ver direito. E... eu me sentia, né? Porque eu adorava tanto escrever, gente. Aí hoje em dia eu não tenho mais pique pra escrever. Sabe assim, não tenho... Eu acho que não é nem... Sabe assim, é porque na verdade é igual aqui, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, meu processo criativo, ele não é... Eu não sei explicar. Tem dia que eu tô muito inspirado pra gravar, bater papo. E às vezes eu acho que as pessoas não vão gostar. Sabe assim, é o mais do mesmo. Aí às vezes eu fico meio, Deus, será que eu falo sobre isso? Sabe assim, é uma loucura. Outra coisa, eu acho que o que acabou desmotivando eu a continuar escrevendo foi que eu escrevia pra mim. Sabe assim, eu não escrevia pras pessoas. Eu escrevia, lógico, com a intenção das pessoas lerem. Mas, como ninguém lia, então eu não tinha interesse. Mas assim, eu acho que eu fui perdendo a motivação, sabe? Porque eu queria que as pessoas lessem. E eu lembro quando eu assisti a Chiquinha Gonzaga, tinha lá uma personagem e ela era jornalista. E ela trabalhava no jornal, mas ela escrevia algumas notas, alguns textos assim, colunas, só que ela não podia se identificar, era só homem naquela época. E aí ela ficava revoltada com o marido dela, porque ela falou que quem escreve quer ser lido. E é exatamente. E quando eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube, aí foi diferente. Porque eu me expressava e ao mesmo tempo as pessoas, por mais que lá no comecinho, eram bem pouquinhas pessoas que vinham, mas já era alguma coisa. E ali eu acho que me cativou, sabe? Eu falei assim, nossa, né? Por exemplo, se eu fizer uma receitinha, vai ter alguém que vai ver. Se eu sentar aqui e ler uma história, ou sei lá, uma mensagem, que na época eu fazia muito isso, vai ter alguém para ver. Então tinha uma troca, né? E ao mesmo tempo eu me comunicava de alguma maneira, não através de livros, não através de, né, da escrita, mas através daqui da comunicação. Eu acho que daí... e também uma coisa que eu fazia muito antes, inclusive lá em Arapiraca, eu amava, eu já falei isso aqui pra vocês, mas faz tempo que eu acho que eu não falo sobre isso. Eu amava essa coisa de gravar filminhos. Deixa eu ver aqui que meu amor deve ter mandado mensagem, gente. 10 horas, ó. Deixa eu ver. Mandou. Peraí, só um pouquinho. Que eu adorava fazer filminhos, assim. Era tudo de terror. Então, o primeiro que eu fiz com a turminha da escola foi lá em Arapiraca. Foi em 1993. Gente, 1993. Às vezes eu falo isso. E tem um canal que eu amo muito assistir, né? Olha, eu já fico viajando aqui na maionese lembrando das coisas. Que é aquele Nerd Show. Não sei se vocês conhecem. Se não, gente, eu recomendo. É muito bom. E às vezes eles mostram algumas coisas lá que eu viajo, assim. Eles mostram alguns produtos, alguns filmes, algum desenho, brinquedo, comercial,
comidas, né, dos anos 80, 90. E aí, quando eu falo, inclusive esses dias eu tava lembrando, né, eu fiquei pensando, falei assim, nossa, gente, olha só pra você ver, né, querendo ou não, eu sou dos anos 70, mas dos anos 70 mesmo eu aproveitei muito nada, né, porque eu era muito bebê, criancinha, mas dos anos 80 sim. E aí eu falo, nossa, 1993 é muito tempo, né, gente? Lá em 1993, na turminha da escola, a gente fez um filminho de terror chamado Jovens em Perigo. E era meu sonho gravar, assim, sabe? Ai, aí a gente contratamos um... Sabe aquelas... Antigamente tinha muito isso. Aquelas lojas de... para revelar filme, aí você contratava também para poder gravar aniversário, casamento. Contratamos um desse para poder gravar esse filminho. Eu escrevi a história e a princípio era meu primo que ia fazer. Aí não deu certo, que foi no finalzinho de 92 para 93. Não vingou. Quando foi depois, aí a turma agitou de novo, aí contratamos esse rapaz para poder gravar. Só que ele não fazia esse tipo de trabalho. Ele fazia trabalhos assim, filmando no aniversário, casamento, essas coisas. Mas esse era completamente diferente. E eu lembro que foi tão difícil. Conseguimos uma casa de um homem lá, que era amigo do pessoal, uma casa bem bonita, pra gente gravar. E aí depois gravamos. Uma noite só, assim, que não dava para fazer em outros dias. Tinha que ser naquele dia. E aí, numa noite, não era nem durante o dia, sabe assim? E aí reunimos todo mundo pra poder fazer uma maior bagunça na casa do homem, mas deu tudo certo. Aí depois, na hora de editar, quem editava, né, era o pessoal lá que gravou. Só que, gente, olha só pra você ver. Eu tinha falado pra ele colocar músicas de suspense. Só que eu lembro que na época ele falava assim, olha, se eu colocar música, vai cobrir o áudio de vocês. Eu falei, mãe, mas... eu vejo sempre novela, filme que tem musiquinha com a voz. Não tem como fazer? Eu falo, olha, eu não tenho esse equipamento. Se colocar música, perde o áudio original. Eu falei, gente... Aí ele editou. Ficou uma coisa assim, sem graça. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho esse filme comigo, que eu gostaria muito, porque eu não fiquei com a fita. Era uma fita VHS. E eu lembro que ficou com... Não lembro quem foi que ficou, se foi com a menina lá da escola. E eu também não tinha videocassete, eu não tirei uma cópia, né? Não tinha dinheiro para tirar uma cópia. E por fim acabei que não fiquei. Aí quando foi lá em Guarulhos, só dando um salto, lá em Guarulhos, eu lembro que meu pai, ele viajou lá para Arapiraca em 97. E eu mandei dinheiro para eles tirarem uma cópia lá. E por fim a moça não deu a fita para tirar a cópia, vocês acreditam? Aí devolveram o dinheiro. Eu fiquei tão chateado porque eu queria tanto rever aquilo lá, por fim, né? Que eu ia passar para DVD, tudo. E hoje, né, gente? Aí depois, em 95, eu fazia teatro aqui em Jacareí. Aí eu inventei de novo de gravar filminho com o pessoal lá do teatro. As pessoas mais assim que eu já tinha mais amizade. Aí eu escrevi uma outra história, fizemos a mesma coisa, contratamos alguém que não era disso, era de casamento, né? Gravaram, mas editaram, mas ficou horrível. Não tinha música durante o filminho. Só tinha música, a única música que tinha era na abertura, sabe assim? E foi uma abertura xoxa, capenga, horrível, gente. Aquela coisa bem amadora mesmo. E hoje em dia, né? Eu lembro que quando eu vi... que eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube, que eu editava no Windows. Alguém lembra, gente, daquele programa? Acho que não tem mais, né, no Windows agora. Era o Windows Movie Maker. E aí lá eu pude colocar o vídeo e a música ao mesmo tempo. Eu falei, gente, olha só, pra você ver uma coisa tão básica, tão simples. E antigamente era tão difícil, porque precisava, se eu não me engano, antigamente, né, de uma ilha de edição, e ele não tinha. Eu cheguei a fazer isso com uma mesa de som em 2 filminhos que eu fiz. Eu peguei, era bem complicado, tá, turma? Eu pegava o filminho cru, aí eu peguei emprestado lá da vizinha da minha mãe uma mesa de som, colocava um toca CD, aí eu pegava o fio aquele de áudio e vídeo, colocava dentro assim na entrada lá da mesa de som.
pegava o áudio e vídeo da televisão, do videocassete que eu colocava a fita, e colocava também a entrada do áudio na mesa de som. O vídeo eu colocava conectado na televisão para eu poder ver, e o áudio eu colocava na mesa de som. E outro fio saindo da mesa de som, entrando... Acho que entrava no outro videocassete. Não tinha 2 videocassetes, não, era só um. Era uma câmera que eu tinha, isso mesmo, câmera de aquela, tipo VHS, aquelas pequenininhas, sabe qual que é? Aquelas fitinhas pequenas. Dali eu fazia a mesma coisa, eu pegava o áudio e vídeo, colocava o vídeo na televisão, o áudio colocava na mesa de som, pegava o radinho lá, né, que toca CD, que eu ia colocar as musiquinhas de fundo, colocava o áudio lá na mesa de som e saía um fio da mesa de som direto pro videocassete. Gente, eu não sei como que eu conseguia fazer aquilo, mas dava certo, entendeu? E hoje, gente, num celular, você faz isso, assim, automaticamente. Quer dizer, não automaticamente, mas, assim, com o dedo, sabe assim? E eu fico pensando, meu Deus do céu, olha só pra você ver como que as coisas, né, elas melhoraram tanto, né? Hoje eu vou na cidade, né, igual ontem eu fui lá na cidade pra pagar umas coisinhas lá pra minha mama, e aí eu passo ali na rua, em frente ali do Promovale e tudo, e aí tem um monte, tem um Promovale também, que é aquela galeria, e aquelas lojinhas assim, onde vende capinha de celular, equipamento para gravação, ring light, aqueles aqui tripé, esses trem tudo. Eu lembro que quando eu comecei a gravar aqui não tinha nada disso, eu já falei pra vocês, né, gente? Então, olha só pra você ver, né? Antigamente, aí eu parei até de fazer. O último filminho que eu fiz foi em 2007. Aí eu falei, chegada, muito trabalho, ninguém assiste. Então eu não quero saber dessas coisas mais não. Aí quando eu comecei a gravar vídeo aqui no YouTube, é só pra você ver, parei de escrever. Porque daí gente, eu tô assistindo aqui a novela, essa menina é muito esquisita, a personagem da Grazi Massafera. Enfim, então assim, eu parei de escrever, mas por fim eu faço o que eu gosto. Gosto de me comunicar, gostaria de poder fazer mais, né? Mesmo, tá, turma? De verdade. Ó, nos vídeos do Será que é Bom, logo essa semana a gente vai comprar uns negocinhos pra gente poder gravar, né? Vocês viram que eu acho que já tem 2 sábados que a gente não colocou, mas eu sempre explico que lá é de temporada, a gente às vezes grava uma leva de vídeos, põe, aí depois, sei lá, fica 2, 3 meses com vídeo todo sábado, depois dá um tempinho, depois a gente grava novamente, aí gravamos aquele do Halloween, e agora a gente vai ver se grava alguns pro Natal, né? De algumas coisinhas pro Natal, tipo chocotone, essas coisas assim diferentes. Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente, né? Ó, meu bebezinho. Oi, quem tá aqui. Oi, papai. Diz oi pro pessoal. Fala, oh, meu Deus do céu. Ai, não quero saber. Eu não tô afim de conversar. Tô afim de ficar quietinho. Tô aqui no tapete. O meu jacaré tá ali. Ou seja, eu tô aqui tranquilo. Tô sossegado. Olha lá, né? Tô sossegado, gostoso, pai, assim, de neném. É a aguinha lá do chuveiro que fica caindo. De vocês também é assim? Aqui desse banheiro aqui, ó. Não sei se tá dando pra ouvir, mas My Love toma banho ali, né? Quando ele vai trabalhar. Então aí quando chega esse horário assim, aí começa a cair um pouquinho de água, que eu acho que fica ali, aí cai e depois para, depois não cai mais. Igual eu tava falando, né, do canal Será que é Bom. Lá eu já gravei vídeos de culinária, né, aí inclusive eu tinha falado para o My Love que às vezes nesses intervalos de que às vezes não tem vídeo, né, ou seja, provando alguma coisinha, eu poderia fazer algo como eu já fiz aqui alguns anos atrás, qual a diferença dos creme de leite? Qual a diferença do café? Sabe assim? Qual a importância do café da manhã? Algumas coisinhas assim que eu já pesquisei, que é muito legal, e que são vídeos super rápidos, assim, sei lá, 4 minutos, 3 minutos, sabe? Sabe aquela coisa de intervalo mesmo, mas para não ficar um buraco? Eu tô pensando muito em fazer isso, sabe? Talvez eu faça
Só que leva um tempo para editar, né? Para gravar acho que até é rápido, mas para editar que é mais demoradinho, porque tem que colocar algumas imagens, fazer movimentos, essas coisas assim. E aí quando eu tô, né, gente, fazendo live, ou então eu tô fazendo igual amanhã. Amanhã eu quero lavar o banheiro, amanhã à tarde, e eu ia lavar agora à noite, mas aí eu falei assim, ah não, gente, sabe, chega à noite eu não tenho pique pra nada. Mas igual antigamente, não. Antigamente eu adorava, mas ela ia trabalhar, já ia correndo lá lavar o banheiro. Já mostrei pra vocês. Mas hoje eu não tenho mais, sabe? Só se eu estiver muito, mas muito inspirado pra fazer isso. Caso contrário, não. Então amanhã eu quero lavar o banheiro e amanhã eu quero fazer bolinho de arroz. Bolinho de arroz, gente, pra gente poder tomar café. E aí qualquer coisa eu mostro pra vocês depois, tá? E porque a gente vai sobrando um pouquinho de arroz, a gente congela. Aí põe no saquinho, a gente congela até dar um tanto de arroz pra gente poder fazer bolinho, entendeu? Então eu vou parar por aqui por enquanto, depois a gente continua que eu vou terminar de assistir a novela que já vai começar a Fazenda.